Bem-vindos ao DunaCast, o podcast do Duna Arrakis Brasil. Eis que o drama recomeça outra vez. O imperador Pol Muad'Dib, quando de sua ascensão ao trono do leão. Saudações, Fremen, aqui Pascoal Naib. E aqui Hildon Oliver, e as ideias são mais temíveis quando se tornam atos. Eu sou Newton Zeda, uma vez mais o drama principia. Bem-vindos a Arrakis e bem-vindos à segunda temporada do DunaCast. O DunaCast vai ser o podcast que irá analisar detalhadamente todos os 25 capítulos do livro Messias de Duna e suas 254 páginas. Isso mesmo, você vai fazer sua leitura pessoal e depois vem aqui conferir todos os detalhes, curiosidades ou mesmo para tirar suas dúvidas. Pois bem, ouvintes, continuamos nossa saga analisando cada capítulo do livro Messias de Duna, e para analisarmos o 6º capítulo precisamos dos nossos convidados. Começamos dando as boas-vindas para ele, que segundo os boatos entre os Fremen, contamina o solo onde põe os pés. Porém, eu bem sei que ele vive no tanque alucinógeno, curtindo Shakira. Esse sou eu. Ele, Hildon. Gosto de Shakira, estou aqui para ficar com nojo do tanque amarelado, laranja, sei lá, e analisarmos mais um capítulo gostoso, que esse capítulo vai ser gostoso, porque teremos Momoa! Boy! E claro, temos a honra de receber pela primeira vez no DunaCast Newton Zeda, do canal Papo nas Estrelas. Fazia tempo que eu queria você aqui, homem. Você é muito difícil, Newton. Sou nada, sou fácil de achar. É que a gente não conseguiu achar a agenda, mas agora foi. Dessa vez foi. Obrigado pelo convite, de verdade. É uma honra estar por aqui com vocês. Eu tenho uma barba de respeito, viu? Só avisando. Aqui são todos barbados, igual o Momoa. Momoa boy! Boy! O Momoa no filme não tava tão barbado, Não, né? inclusive, gente, botem uma barba no Momoa urgente, que ele é uma pessoa que precisa de barba. Com certeza, fica bem melhor mesmo, né? Mas olha só, ficou muito bem. Cara, é por isso que eu não né? tiro barba, bicho. A minha mãe fala assim, meu filho, você fica muito mais novo com barba. Por isso que eu não tiro, mãe, fica muito esquisito. Mas antes de iniciarmos a análise do capítulo 6, a gente precisa fazer uma breve recapitulação do capítulo 5, onde a gente conversou um pouco sobre aquele conselho lá imperial, Hildon, onde a gente viu lá a família Atreides, Paul, Alia, Írula, Shani, Stilgar, Corva. Cara, traduzindo, uma reunião de merda que poderia ser um e-mail. Uma reunião que só deu confusão, só era a princesa. Hildon, e aí, você já mudou de ideia? Ainda é a sua protegida, a princesa Írula? Não, cara, eu nunca disse que absurdo, eu nunca disse que a Írula é minha protegida. Você é que... Cara, é porque a Írula é um personagem trágico, bicho, é um personagem trágico. E mais uma vez eu vou trazer de volta aqui. Saibam que aquele seu escritor favorito, que você acha que ele tem uma escrita muito bonita, muito catedrática, ele pode ser um escroto. É muito provável que ele seja. Isso é verdade. Mas só para relembrar, né, na reunião foram discutidas algumas questões e a gente vê ali o Paul, em determinado momento, praticamente perdendo a paciência, né, porque... E com razão, né? Porque era a Írula querendo ter filho, era a Shani já querendo colocar a daga gris no pescoço da Írula, era o Corva querendo uma constituição religiosa, e o
Paul não aguenta mais, né? Não aguenta mais essa 12 anos, são 12 anos de reinado, né? 12 anos com essa mesma conversa, esse mesmo tipo de reunião. E temos lá um Stilgar burocrata, com a pastinha. Cara, não consigo ver o Stilgar com pastinha debaixo do do braço. braço, entrando naquelas salas de ar-condicionado, com vidro assim, fumê, olhando assim para outras coisas. Então daquele jeito, né? Então, esse foi um pequeno resumo. E aí, obviamente, antes de a gente partir para análise do nosso capítulo 6, né? Que muitas coisas vão acontecer nesse capítulo 6, my boy, mas Oi. antes... Alha com calores. Alha com calores, exatamente. Mas antes, vamos para o nosso quadro semanal de informações do universo de Duna, Notícias do Império. Boa noite. Esse é o Notícias do Império, aqui no Duna Hacks Brasil. Grande Hildon. Opa! Alex, novidades. Novidades. Eu ouvi dizer, Pascoal, que temos novidades sobre data de lançamento, de gravação. O que tá acontecendo aí, Pascoal? Cheio de novidade? Como é que tá isso? Olha, a primeira novidade é que agora em julho, dia 18 de julho, vão começar as gravações para Duna Parte 2. Isso aí já é um fato. Vários artistas já estão lá em Budapeste, já estão lá nos estúdios. Então, dublês, o negócio já começou. A muvuca já começou. Porém, o Villeneuve é daqueles caras que não deixa passar nada. Você praticamente não consegue ter nenhum tipo de informação de bastidor. Mas ele já anunciou data de lançamento do filme, né? Pronto. O filme começou a ser gravado. Exatamente. Essa data ela foi colocada assim que foi anunciado que iria ter Duna Parte 2. A data foi pro dia 20 de outubro de 2023. Antiga data, né? A antiga data. Só que agora teve uma pequena mudança, quase um mês, e agora está 17 de novembro de 2023. Sai para de outubro, 20 de outubro, para 17 de novembro. Não é um adiamento de muita... Não, um pouquinho. E vai pegar exatamente aquela galera que fica no final do ano, pro Oscar, que você fica mais fresquinho na mente, né? E o filme saiu, né? Isso. E, Pascoal, também tem aqui uma curiosidade, né, cara, que como você diz, né, a minha protegida, a minha querida Princesa Irulan, a Florence Pugh, né, cara, ela divulgou no Instagram dela que ela tava mudando a cor do cabelo justamente com preparativos, né, para a parte 2 das gravações, né, cara? Cara, eu fico imaginando como é que deve estar a cabeça dela, assim. Porque não é, cara? Ela aceitar um papel, porque a gente sabe que a Princesa Irulan não é um papel tão forte no primeiro livro, né? A gente vê ela atuando mais aqui em Messias, mas com certeza o Villeneuve vai dar a tela para ela, porque ela tem um carisma muito grande e vai ser muito incrível se de alguma maneira... Imagina aí, Hildon, a gente começou Duna Parte 1 com Zendaya, com Shani falando. Será que nós vamos ter Princesa Irulan iniciando a parte 2? Falando assim, porra. Cara, e tem mais novidade também, né, Pascoal? Só pra vocês saberem, gente, tem gente assinando embaixo dizendo que essa parte 2 tá cheia de novidades e o filme vai ser incrível. E quem é que tá falando isso? É o Brian Herbert, o filho do homem, o que escreve as fanfic, né? O Brian Herbert é um dos diretores lá, executivos, né? Produtor também, né? Ele tá lá com a família toda. A ganhar dinheiro lá. Deixa ele ganhar dinheiro, porque ele não ganhava tanto dinheiro assim. Deixa o bicho aproveitar. Ganhar. E, Pascoal, é o seguinte, todas essas novidades que a gente tá falando aqui no Notícias do Império, vocês podem ver primeiro lá no Instagram do Duna Hacks Brasil, esse Instagram incrível que o Pascoal leva nas costas há anos, propagando e divulgando a mensagem de Frank Herbert. E o Pascoal não para, gente. Tem novidade, ele vai lá e publica no Instagram, publica no Duna Hacks Brasil. Então fiquem atentos,
que o perfil do Instagram do Dunarrax Brasil é lotado de novidades. Se aparece uma foto de bastidor, eu não sei como, acho que parece que o Pascoal tá lá batendo as fotos, ele divulga lá no Dunarrax Brasil. Então, sigam lá o Dunarrax Brasil e, óbvio, também sigam o DunaCast no Instagram. Olha que até com Covid o homem trabalha. Estamos aqui Sim. trabalhando para colocar essas coisas. Mas olha, essa questão de bastidores é muito interessante. Teve uma vez que eu consegui uma foto, Hilda. Que aí eu postei. E logo em seguida, um dos designers de produção do filme, ele entrou em contato comigo perguntando onde eu tinha arranjado. Eu fiquei com medo, tirei a foto logo, pedi desculpas. Cara, chegou. Tu arrumou isso aí aonde, mano? A gente fica meio preocupado porque não quer também, né, estragar alguma coisa. Mas não é quer. legal que esses caras seguem a gente, seguem o perfil brasileiro. E a gente está trabalhando para sempre trazer novidades. Muito bacana isso saber disso. Pascoal, gente, como vocês sabem, o nosso amigo Pascoal aqui está se recuperando, está bem. Inclusive, o motivo de ele estar aqui é uma prova de que vacinas salvam vidas, né? Exatamente. Se vacina, gente. Se você tá na segunda dose, tome a terceira, tome a quarta. Eu tô me preparando para a quarta dose agora. Tá bem. Eu iria né? para minha quarta dose, mas Olha a bendita, maldita, me pegou antes. Olha aí. Mas daqui a pouco você tá de bem de novo e você vê, né? A missão aqui do DunaCast é toda semana, toda sexta-feira ter DunaCast para vocês. E aqui é missão dada, missão cumprida. Pascoal, melhoras, certo? Vou finalizar aqui o Notícias do Império pra gente. Gente, obrigado aqui e fiquem atentos no episódio que começa agora do DunaCast. Grande Hildon. Opa! Começamos mais um capítulo 6 capítulo 6. E do livro Messias. Já começa um capítulo incômodo, né? Porque logo quando narra a entrada, né, de um personagem específico, é visualmente bizarro, né, Pascoal? A gente, mais uma vez, tendo acesso a esse personagem esquisitíssimo, um companheiro navegador. Exato. O seu parceiro, o seu parceiro. Não, mas eu vou avisando que eu não sou assim, viu, gente? Eu sou cheirosinho, eu não fico andando aqui. O seu parceiro de night chega lá. Olha, o legal, e aí depois eu colocar até o Newton nessa conversa, logo no início, é interessante que esse excerto, né, aquele pequeno trecho, ele é bem pequenininho, né? O Imperador Paul, eis que o drama recomeça outra vez. Mas sabe por quê? Esse excerto, ele explica tudo o que aconteceu no passado, na reunião passada. Paul de saco cheio, ele diz assim, caraca, lá vem o drama mais uma vez. Então, antes de começar, vendo esse excerto, eu quero perguntar tanto a Newton como a Hildon. Messias de Duna é um livro emo? Cara, eu acho que rola um Fall Out Boy, rola um My Chemical Romance. Com certeza tem uma parada de muito My Chemical Romance. Acho que é por isso que eu gosto tanto, cara. Então, descobri. E olha só, será que Paul está usando aquele cabelinho de lado, alguma coisa assim? Porque quando a gente chega lá, né, quando começa aqui, Newton e Hilda, começa a leitura desse capítulo, a gente vê Paul sentado lá no trono do leão. Só me lembra o pessoal do Lannister lá do Game of Thrones, né? Me lembra muito a casa deles, né? E o Paul está com um manto de gala dourado e ajaezado, cobrindo-lhe o corpo com um escudo pessoal. Um negócio tão estranho, não? O Paul todo douradão, com verde, ainda usando escudo, coroa. Um carnaval do Rio de Janeiro. Que é um negócio. Newton, o que é que você acha de um guerreiro que termina o final do livro Duna derrubando lá todo o imperador, o Sardaukar, com o seu traje estilador fedorento, e agora ele tá aí com um traje todo colorido, recebendo na maior pompa essa galera? Acho que essa mudança foi muito drástica ou é necessária para o aspecto visual de um imperador? Eu acho que não se pode perder a oportunidade de usar uma roupa dessa, né? E eu acho que o Paul não deixou passar a oportunidade.
Ele olhou no guarda-roupa dele, viu todas aquelas opções, ele falou: traje de destilador. Opa, essa aqui eu não usei ainda. E aí ele escolheu a roupa mais espalhafatosa possível para essa reunião. Esse era o objetivo Cara, dele. Newton foi cirúrgico. Eu acho o seguinte, Foi. lógico, né, que nesse capítulo, nesse início de capítulo, você tem toda essa bizarrice visual, né, né? E ele sabe que a figura que eles vão receber, o próprio Stilgar fica assim, que porra é que tá acontecendo aqui, sabe? Ele sabe que é tudo muito louco e ele diz assim, cara, eu tenho que apresentar, é o momento de imponência. E, bicho, se eu pudesse na minha vida, eu andava igual aquelas roupas do Clovis Bornai, tipo uma armadura de Sagitário, desfilando assim, foda-se, porque eu sou um imperador, sabe? Eu faria igual, o Paul tá certíssimo. Estilo básico Elton John. Sim. Caraca, pronto, amei, perfeito. Eu amo Elton John, eu gostaria de usar tamancos gigantes e plumas. Sim. O posto Você permite falou uma que ele coisa seja importante. excêntrico, né? Exato, cara. Pronto. Isso. Você falou tudo. Quando você é imperador, você não é estranho, você não é bizarro. Você é excêntrico. Você está criando tendência. Paul está criando tendência glamurosa com um leão, sabe? Um Lannister em Duna. Realmente ele foge um pouco do emo tradicional, né? Isso. Acho que ele só porque- pega a dramaticidade do emo e aí ele Sim, pega chato também, né, gente? Paul emo chato já não aguento mais. Vamos. Gosto do glamour, eu curti essa pegada glamurosa, quero mais disso, inclusive. Assim, e até os seus auxiliares, o estilo também tá na pegada, tá? Com a roupinha branca, com um cordãozinho de ouro, né? Parece bem. O máximo que permite, né, a Stilgar, porque a figura de Stilgar com plumas e paetês eu acho que não ficaria muito legal. Mas, grande Newton, uma das coisas que o Hildon falou e que realmente é bem importante, eles vão receber agora um navegador da guilda que, na realidade, ele está chegando lá para ser o embaixador da guilda, né? Então ele vai querer fazer a sua residência diplomática lá em Arrax e aí precisa de que o imperador, no caso, oficialize lá a sua embaixada. E nada mais estranho do que chegar um tanque lá, laranja, com um ser que já não é mais um ser humano como a gente conhece, né? Por conta da reação ao melange, à especiaria. E nada mais justo do que ele estar dessa forma, né? O que tu acha dessa forma, desse ser que chega para conversar aí com o Paul? Eu acho bacana, porque muito do texto do Herbert, ele sempre prepara coisas pra gente rever futuramente, né? Então essa ideia da especiaria modificar a pessoa ao extremo, né, vai ser revisitada lá na frente, né? A gente vai ver isso de novo. E é legal como essa característica, essa informação já está aqui bem mais cedo, né? Um livro antes até, né? Então a gente está vendo coisas Isso, que vão ser discutidas lá na frente. Né? E já está plantada aqui a sementinha, né? A semente está aqui e vai ficar germinando durante um tempo para a nossa revisitação futura, né? Isso eu acho bem bacana, como ele pensava tão à frente da escrita Newton, dele, né? para quem não lembra o que é o navegador ele faz as viagens interplanetárias no universo de Duna e ele consegue ter um pequeno nível de presciência para isso, mas precisa consumir grandes quantidades de especiaria. E ao consumir essas grandes quantidades de especiaria, e no caso até entrar mesmo dentro de um tanque, né, onde tudo é especiaria, ele começa a perder um pouco da humanidade, né, entre aspas, né? O corpo dele começa a se transformar, sofrer mutações e vira um negócio muito estranho. A gente viu isso logo no início de Messias de Duna, não foi, Hildo? Que a princesa Irulan olhava assim e dizia: meu Deus, que coisa asquerosa. Hildon, não chegue nesse estágio não, por favor, tá? Não, aqui é navegador cheirosinho, viu, gente? Mas a gente estava falando, Hildo, e aí eu também colocando o Newton na conversa, o Newton falando sobre essa questão dos navegadores, né? Porque aí, no caso seria o navegador para ter uma embaixada lá em Arrax, né? É mais uma vez a conspiração chegando em Arrax, né? Agora
Da Sim, forma sim. como. É porque é muito interessante também, Pascoal, se a gente parar para analisar, né? Coisas que nós já vimos no primeiro livro, inclusive, mas como é interessante essa tecnologia abordada, né, pelo Frank Herbert em Duna, no universo de Duna, né? Em que existe essa mudança, né, genética, essa mudança biomecânica e várias outras facções assim dentro desses corpos, né? Eu acho isso fantástico. A própria questão dos computadores, os mentats, a gente vai até falar um pouquinho mais, né? E como a especiaria ela modifica, né? Modifica até que se torne essa criatura esquisita, né? Não é mais homem, não é, a gente não consegue ter esse entendimento visual. Ou seja, você tem essa pegada bem Lovecraftiana, né? Com E é certeza. legal pensar também, né? Até quanto você consegue expandir o limite do humano, né? Até onde vai o ser humano? E a partir dessa Uhum. linha, dessa barreira aqui, do lado de lá já não é mais, né? Aonde que é essa barreira, né? Então, quanto que a gente vai conseguir expandir, né? É, exatamente, até Até onde? quando somos humanos, né? Até quando vamos, né? E tem muito disso, até quando a gente vai continuar Sim. sendo humano, né? Acho bem legal. E assim, partindo dessa premissa que o foco, né, de todo o universo do Herbert é o ser humano, né? Então, vamos expandir a noção do ser humano ao máximo possível, né? É, Até a hora que não é E, mais. e o legal dessa parte é que a gente, mais uma vez, inicia o capítulo com a visão da Alia. A gente começou o capítulo anterior da reunião de família, com a visão da Alia. A Alia chegando atrasada na reunião, já não estava afim. E aqui a Alia está espiando. E é certa tá ela. E a Alia agora tá espiando, tá de longe, Certa tá observando. E ela. o legal é que quando chegam os membros da guilda, né? Porque assim, não é que todo mundo da guilda seja um navegador, né? As pessoas lá, somente os navegadores é que sofrem essa mutação. Mas é interessante que quando eles chegam, eles vão tipo que deslizando, Sim. feito caçadores a espreitar a presa numa selva estranha. Então, os caras chegam mesmo que como caçadores para poder ir para uma reunião com o imperador. E aí vai estar quem Hildon mais ama. Quem vai estar na ponta de laranjinha, Olha de aí. Caramba. Uma... barbudinho ou My não? man! Não é. O legal é que é muito interessante isso, né? A gente sabia, né, do Sim. Gola, né? Eu curto muito como o Frank Herbert, ele introduz essas culturas, né? Do Golem, né? Do Golem dos judeus e tal. Mas assim, a gente sabe da existência dele, mas de repente ele disse assim, tá aqui, já entrou, acabou. Aí eu disse assim, ué, já? E apareceu assim, sabe? E a gente não tava preparado. Quando eu começo a ler esse capítulo, eu lembro que eu não tava preparado já pra essa introdução do retorno de Exato. Duncan, né, cara? De certa forma, que não é mais Duncan, Isso. né? É sem cerimônia, né, cara? Isso. Olha, tá aqui, aconteceu, né? Foi, né? Pronto. Mas sabe o que é mais legal? Porque a vida não tem cerimônia. A vida é assim, né? De repente, É. toma na tua cara, sabe? É por isso que eu acho que é tão orgânico, né? É tão natural como as coisas acontecem, né? Não Uhum. tem preparação. Tá acontecendo, né? Isso. Olha, tá aqui esse cara aqui, entrou, né? Lembra Exatamente. dele? A nossa vida não tem isso de repente, por exemplo, eu vou te fazer uma preparação e em breve. Não, é tipo assim, cara, tá aqui, ó, fulano, tá tomando uma cerveja já dormiu ali no sofá. O Frank Herbert tem muito isso, né? Ele não tem essa questão de explicar detalhadamente algumas coisas, porque na realidade não é o foco. Ele quer saber o que vai acontecer a partir daí. Aí eu me lembro muito de uma série Isso. que para mim é uma das séries que estão ali no top 3 da minha vida. É The Leftovers. The Leftovers, cara, do Damon Lindelof, né? Que fez o Ótimo. É do Lem Lindelof. Fez É, Lost, né? o Ótimo Fez agora, a o... série que também foi muito premiada, fez Lost. E aí ele Excelente. coloca no The Leftovers, é exatamente isso. As pessoas de repente somem tanto por cento da população mundial e ninguém sabe explicar o que aconteceu. Sumiu. Estava ali, olhou pro lado, o cara não estava mais. A ideia dele na série não era explicar como é que eles sumiram, quem foi que fez eles sumirem. Era avaliar quem ficou. Como quem fica e perde essa pessoa, como é que ele vai reagir, né?
Então eu acho que o Frank Herbert também é muito isso. Ele não tá interessado em dizer o que foi o jihad bluteriano, o que foi a guerra entre as máquinas detalhadamente. Não, ele quer dizer, pô, acabou as máquinas, agora os caras vão ter que se sofisticar, o ser humano vai ter que evoluir por ele mesmo. E aí, acontece o quê? Vai melhorar? As coisas melhoram ou não? Então eu acho que é muito essa pegada. Até que anos depois vem um rapaz, um filho, e resolve fazer uma Deixa o sulfite, Brian né? Herbert. O Brian Herbert tem boas ideias. Você não entende o Brian Herbert, o bichinho. De boas ideias, o inferno tá cheio. É um senhor já, respeitar o senhor Brian Herbert. Mas olha só, saindo da polêmica aqui, a única polêmica que eu gosto de colocar pro Rio é que ele defende muito a Hiro. Vai, velho. A única. A do Brian eu também defendo. Pronto. Tá bom. Mas, Nilton, olha só. A gente vê na ponta o Momoa, né? A gente vê ali o Paul na mesma hora, percebe pelo andar, pelas características, apesar que tá com o manto lá laranja, mas ele percebe de cara que é Duncan Idaho vivo. E o que é mais interessante, né? Como Gola, como o Hildon falou. E legal, e o Paul já sabe, ele já identifica, tipo, não é não, ele é um Gola e acabou. Exatamente. Mas, olha só, Nilton, mas o que é que tu acha? Ele nunca tinha visto um Gola. Né? Então, assim, é a primeira vez que o Paul tá vendo um Gola, e tá vendo logo um Gola de um cara que era muito próximo a ele. Assim. O que é que tu podia falar dessa proximidade do Duncan com o Paul? Então, porque acho que tem duas possibilidades, né? Uma, será que já é o Paul brincando com a presciência dele, ele sabendo o que ele tá vendo, porque no futuro ele já viu, né? Então, eu sei da onde que isso aqui vai dar, né? Ou ele conhece tanto o Duncan que ele percebe pequenas nuances que fala, ok, não é ele, mas não é, né? Tem alguma coisa por dentro desse cavalo de Troia que estão trazendo aqui, né? Será que tem alguma coisa escondido? Né? E por ele saber da lealdade, então ele sabe que algo não cheira direito, né? Isso. E às vezes eu sinto também que existe até uma necessidade, parece ser algo meio de esperança, né? De assim, ele sabe da problemática desse Gola, ele sabe que é um Gola, né? Mais na frente a gente vai até falar um pouquinho sobre isso. Mas parece que também rola isso. A gente não sabe se é o lance da presciência, mas parece que ainda diz assim, não, eu posso resgatar isso aqui, eu posso resgatar esse Duncan, né? Esse cara já perdeu tanto, né, durante a vida inteira dele, que ele precisa de alguma forma se apegar a algumas coisas, né? A gente sente muito disso. Parece que é o Paul, não o imperador. É até aquele Paul menino, aquele sentimento de esperança, né, de certa forma. E a gente tem que lembrar que logo no início do livro, quando teve a reunião dos conspiradores, a ideia de colocar o Duncan Idaho como Gola era exatamente para atacar o espírito do Paul, né? A mentalidade do Paul, porque o Duncan iria reviver o velho código Atreides, né? O velho código da honra, do respeito à vida. Coisa que o Paul não está fazendo, né? Com o Jihad ele não tem condição de respeitar nada. Ele matou bilhões de pessoas já. O Jihad já se espalhou pelo todo o universo. E talvez isso vá também, de alguma certa forma, atacar esse espírito dele, né? Que os conspiradores querem atacar de todas as maneiras. Física, espiritualmente, psicologicamente. Eles querem detonar o Paul e tomar o poder, né? Essa também é uma questão a ser colocada. Um outro ponto também que eu queria conversar com você é sobre a questão do Gola, né? Porque muitas vezes a pessoa pergunta, qual a diferença de um Gola e de um clone, né? Em Messias de Duna, ele começa o Frank Herbert a explicar um pouco. Obviamente a gente vai ver mais coisas de um Gola, a gente não pode falar tudo agora. Mas o que a gente sabe agora é que um Gola é a recuperação do tecido de uma pessoa morta, tá? Essa é a grande característica do Gola do Frank Herbert, porque um clone ele está limitado a ser uma réplica, né, exata. Já um Gola ele pode ser isso, mas também pode ser alterado. A gente vê isso aqui com o Hate, né, que não é o Duncan Idaho, o nome dele é Hate.
Legal, né? E aí Essa você. brincadeira com a Isso. palavra, né? Não, explica aí, por favor, Hiro. Por que é hate? É porque se a gente pensar, né, se a gente for buscar dentro da morfologia da palavra, né, do hate, do odiar, né, do ter o ódio, e queira ou não queira, é um personagem que tinha amor, né? Tinha amor por Paul. E se dedicou, é tanto amor que ele entregou tudo, inclusive a sua vida. E quem sabe isso seja justamente a corruptela desse sentimento, não apenas do Duncan como persona, né? Porque, inclusive, no capítulo fala que a gente resgatamos o corpo dele, nós compramos pra você quando identificamos que era, né, o corpo de Duncan Idaho pela importância. Então você percebe que é o quê? É a corrupção de sentimentos muito importantes para Paul. Vou transformar esse amor em ódio, né, cara? Isso é muito punk, assim, muito pesado quando a gente para pra pensar. Porque não é apenas só a brincadeira com a palavra, tem todo o contexto de desconfigurar aquela pessoa, quem era Duncan pra Paul, né? É perfeito. E o hate, né? Como você mesmo falou, pegando. Porque assim, quando a gente vai ver, é o nome Tleilaxu, que o Rio adora falar isso, Não Tleilaxu. sei falar isso aí, não. E aí lembrem-se, né, que os Tleilaxus, né, eles sempre dão uma alternativa de fuga para suas vítimas, né? Então, ao colocar o nome hate, de ódio, eles também estão dando um aviso, né? Que ali não é algo, não é um presente tão agradável, né? É um presente que pode ser que venha com ódio, com alguma coisa a mais. Sempre vem, né? Sempre vem, né? Um presentes desse de grego, assim. Mas o mais legal também é a gente ver que, segundo a gente vai vendo, até a Alia vai percebendo, esse novo Duncan Idaho, ele veio mais rejuvenescido na carne, Uhum. né? De certa forma mais puro, né? Porque E um hoje mentate, né, Pascoal? E ele é um mentate. mentate sem sunita. E ainda é Caramba, pior. né? É porque é pior porque é muita palavra, porque o mentate Ele é a Daenerys dos Gola. É uma coisa que eu acho bacana é como ele chega, como ele, o Hate, né? Ele chega andando, né? Ele tem a postura do espadachim ainda, né? Então eles colocam que existe alguma coisa muito por alto, muito de leve, de pano de fundo, assim, do antigo Duncan, né? Existe algo que pode ser eventualmente acessado, né? Tá meio que preparado isso, né? E o Paul enxerga nele o antigo mestre, o antigo amigo, né? Ele, apesar de saber que tem algo diferente, ele ainda enxerga as coisas que existiam, né? Então tem uma relação temática aí com até com a busca geral das Bene Gesserit, né? Que querem essas memórias antigas, né? Esse resgate das coisas antigas, né? Das memórias daqueles que já foram, né? Das gerações anteriores, né? Eu acho muito bacana como é super sutil, como tem algo por trás. Existe algo aqui que dá pra cutucar e ver se sai alguma coisa, né? E o legal, Newton, é justamente, você falou pra mim, é muito, muito perfeito a gente analisar, porque não basta ser apenas a figura rejuvenescida de Duncan, né? Não basta ser apenas o Duncan, né? De alguma forma, mesmo o Paul, que o Paul não é um imbecil, eles sabem que o Paul não é um imbecil, né? Mas é preciso acessar memórias, acessar coisas que são importantes para Paul, né? E Duncan foi um grande professor, um grande mestre, né, para Paul. Era importante o lembrar da espada, do toque do cabo da espada, como ele fala no capítulo, né? Para remeter Sim. Paul a essa esperança, né? De que, poxa, eu posso resgatar algo do meu passado, eu posso ter algo do meu passado de alguma forma. E esse plano, ele é muito cruel por isso, né? Porque é um cara que está há 12 anos em um momento, em um reinado, em um império que ele não pediu, mas ele se viu nesse ciclo. Um cara que perdeu tudo, né? Inclusive na guerra perde mais, e ele de repente tem a oportunidade desse link, dessa conexão, né? Com o seu hate. E o legal também dele ser um mentate, que é um outro atrativo pro Paul, né? Porque o Paul, ele é um mentate. O Paul, com certeza, carece de pessoas que possam conversar com ele e entender de igual, né? Então isso também já coloca ele assim como algo enigmático, além de ser o Duncan.
E também tem a questão de ele ser um zen sunita, né? Porque o Frank Herbert ele pega a questão do zen budismo com os sunitas, né, do islamismo. Ele faz uma misturada. E o zen sunita é exatamente o contrário. Assim, ele é um contraditório do mentat, porque o mentat ele precisa de dados. Dados, causa e efeito, causa e efeito. E o zen sunita, ele não precisa de causa e efeito. É exatamente o contrário. É sem causa e efeito. E ele fala assim: esses raciocínios escandalizavam a mente, incógnitas. Havia incógnitas em todas as decisões, até mesmo na visão oracular. Então, o Haidt, ele chega como mentat, como um filósofo zenzunita, como o antigo código Atreides. É muita coisa para o Paul não deixar de ter ele perto dele, né? Então o Paul vai querer, ele toma a decisão de estar com o Duncan ali perto dele. O Stilgar finalmente viu, Hilda Newton, nesse capítulo ele volta um pouquinho às origens Fremen. Sim, é muito legal ver ele de volta, né? Ele diz: meu senhor, milord, deixa eu levar a água dele para nossa tribo. Isso aí não é o Duncan, deixa eu fazer um favor para esse ser. Só faltou a Maria 3 vezes, a Maria. Exatamente. Não. Muito bom, cara, muito bom esse retorno do Stilgar, né? E é legal também você vê o quanto o próprio Paul, ele ouve Stilgar de certa forma, tem esse carinho, ele chama ele durante o capítulo de Stil, né? Com esse afeto e diz assim, calma, vai dar certo. Não, esse é problema mesmo. Eu não posso adiantar nada, mas vão ter coisas tão lindas entre eles dois que eu me emociono, sério. É legal. E é legal essas colocadas, essas pinceladas, né, durante o capítulo, porque quando chegar mais na frente, a gente vai ver o quanto essa relação ela é importante, né, Pascoal? Exato. E Nilton, me diga uma coisa, de repente você tava numa sala com amigos, tá eu, você, o Hildon. Aí o Hildon, eu digo, Hildon, por favor, pode se retirar agora. Aí o Hildon, antes de se retirar, chega perto de você e dá uma fungada, assim. E sai de pé. Cheira o teu sovaco. Se dá umas fungadas, assim. É óbvio a gente tá fazendo hora aqui, mas é muito também legal ver essa questão da superstição, né? Fremen, né? Uhum. Que o Stilgar, antes de sair, ele vai cheirar o Duncan. O Momoa é cheiroso. Momoa, o homem daquele, rapaz. Aquele homem ali, ele cheira a senador, sabonete senador, febo e alma de flores. Mas é interessante ele ver essa característica de achar que o mal pode ser sentido pelo cheiro, né? Aí a gente vê aquelas histórias quando aparece o demônio com enxofre, né? Com aquelas coisas a mais, e os Fremen também tinham isso, né, Milton? Essa questão de... E tem um posicionamento de intimidação também, né? Como um cachorro chega pra cheirar o outro, assim, isso aqui é meu território, né? Não vai invadir a minha besta, área uma aqui, fera, né? Tem a superstição e tem esse de botar medo no outro, né? Eu acho bem bacana isso, assim. E o Stilgar é o Stilgar, né? É o cara mais legal dos livros, eu acho, assim. Então... Não, e é colocado aqui... Ele impõe... o Stilgar, ele coloca aqui na conversa, né? Que o Stilgar participou de mais de 12 batalhas, né? Como na frente das batalhas lá do Jihad. Então o Stilgar não ficou no escritório, não, no início. Ele foi pra guerra, foi pra luta... Foi lá Como provavelmente o próprio Paul, né, Pascoal? Não tem como você vencer uma guerra como essa sem ir, né? Sem sujar, sem dar uma de como o Villeneuve fez lá, né? Sem dar uma de Power Ranger, né? Aquela roupa esquisita. E eu queria colocar uma coisa pra vocês, eu queria saber a opinião de vocês, ou não, né? A gente vai conversando aqui, sobre a necessidade do Gola ter olhos metálicos, né? Olhos de metal. Vocês acham que tem alguma referência, ou então por que foi esses olhos de metal? O que vocês acham? De novo, é o Herbert brincando com... Vocês vão ver isso mais pra frente, né? Eu tô plantando uma semente aqui que vai frutificar alguma coisa daqui a pouco, né? É uma preparação, né? Tá preparando o terreno ali, né? E vai dar ruim. Cara, bem... Preparem coração. Preparem coração. É bem isso mesmo, assim, né? Porque fica até difícil a gente falar pra não ficar dando spoiler, mas
É mais uma vez o Frank Herbert mostrando assim, gente, as armas são terríveis, armas nucleares. Até a gente falou nos episódios passados. Mas essa corrupção do ser humano, né, o quanto a gente pode corromper de forma filosófica e às vezes física também, é extremamente perigosa, muito mais perigosa do que qualquer outra arma, porque é esse ser humano que vai ativá-la, Eu né? acho que tem uma beleza também na escrita, né? Do autor conseguir falar a mesma Tem. coisa de 2 ou 3 ou 4 maneiras diferentes no mesmo livro, né? Ele prepara ou no caso da mesma série também, né? Mas enfim, ele fala uma coisa agora, tipo, vamos falar sobre os olhos do Gola. E aí depois, olhos aparecerão mais pra frente, né? Então ele vai falar basicamente a mesma coisa de maneiras Isso. diferentes, pra você conseguir espelhar as histórias, né? Ele vai soltando aquelas pitadazinhas, né, pra você ficar curioso. Falou do olho aqui e você esquece. Aí quando aparece, você... uou. Tem um retorno, né? Você fala, ok, fechou o ciclo, né? E uma das coisas também bem interessantes sobre a questão dos olhos, eu sempre me lembro logo daquela frase, né? Os olhos são a janela da alma, né? Isso aí o Frank Herbert pega muito questões bíblicas e eu acho muito legal. Tem um texto aqui de Mateus, capítulo 6, versículo 22 e 23, que fala: os olhos são as janelas do corpo. Se vocês abrirem bem os olhos com admiração e fé, seu corpo se encherá de luz. Se viverem com olhos cheios de cobiça e desconfiança, seu corpo será um celeiro cheio de grãos mofados. Se fecharem as cortinas dessas janelas, sua vida será uma escuridão. Então o hate é essa escuridão, gente. É esses olhos aí fechados, né? O povo não consegue ter um contato visual de olhar para ele e assim aquele olhar atrair. Porque quando a gente olha para uma pessoa, você encara bem, às vezes um olhar atrai, né? Diz assim, pô, olha, eu tô vendo, ali tá o Duncan. E o povo não tem nem condição de olhar pro olho do Duncan e dizer, pô, ali tá o Duncan. Ele tem que perceber com alguns detalhes, com alguns maneirismos dele, mas não consegue fazer esse contato visual. E sabe o que é mais interessante, Pascoal? É que o Gola, ele é honesto com o Paul. Ele já abre o jogo. Ele diz assim, eu tô aqui pra destruir você, de certa forma, né? Isso, você na leitura, você de repente, oi? Assim, já estamos cientes do que tá rolando. Como sério, né? Já é a segunda aí, spoiler que o Frank Herbert dá no livro. Mal começou, 6 capítulos. Não é? Logo no início a gente já sabe que tem conspiração, já sabe que vai vir um Duncan aí da Hope, já sabe quem são os possíveis que podem matar ou não o Imperador, né? Tá todo mundo aí. Então é o jogo do detetive, a gente vai ter só que descobrir o que é que vai acontecer. Mas eu queria só voltar também com relação aos olhos, sobre os Tleilaxu, né? É que eles falam que os Tleilaxu, eles eram os caras que se vangloriavam de conseguir fazer qualquer coisa com matéria-prima, porque é a humana, né? Eles podiam fazer santos ou demônios, eles vendiam os Mentats assassinos. O Peter De Vries, que era o Mentat do Barão, era uma criação Tleilaxu. Eles haviam produzido, é muito interessante essa parte, ó. Haviam produzido um médico assassino sobrepujando para tanto as inibições da escola Suk contra tomar uma vida humana. Muito possivelmente Yue, né? Possivelmente, sim. Yue foi o cara da escola Suk, um médico que conseguiu ser quebrado pelo Mentat distorcido, que era o Peter De Vries, né? Conseguiu quebrar esse condicionamento. E disse que eles podiam fazer também. Haviam lacaios voluntários, brinquedos sexuais adaptáveis a todos os caprichos, soldados, generais. E aí só me lembra aquela aranha, né? Lá do filme do Villeneuve, criação Tleilaxu, né? Aquele negócio lá, ninguém sabe se era um objeto sexual ou um bichinho de estimação, mas estava lá, né? O que você acha? Você que tem, tem imaginação melhor do que a minha nesse aspecto, Rildo? Era um brinquedo sexual? Não, com certeza. Aquele nojento ali, certeza, não tenho nem dúvida. Aquilo ali passou em lugares inimagináveis. E é como se os Gola fossem uma argila mesmo, né? Uma carne, assim, né? Ele vai lá e molda e faz o que ele bem entender com aquilo, né? Porque brinca com o conceito a gente tava até falando nos episódios passados, brinca justamente com o conceito do golem, né? Que é feito de barro. Sim. E depois se toma vida. Então só que dessa vez eles estão manipulando essa carne, rejuvenescendo essa carne, mas mesmo assim mantendo
características, né? É o Frankenstein, né? Desse universo, de certa forma. Não, né? e aí eu queria O monstro, né? Na Sim. verdade. voltar pro que o Hiro falou, e aí também a opinião de vocês, né? Quando, em alguns momentos, o Paul consegue perceber ali o Duncan e da Ro no hate, mas ele fica desconcertado, né? Que, como o Hiro falou, quando ele pergunta assim, pra que você está sendo dado de presente, né? E ele fala, pra te É muito destruir. claro, né? Não tem rodeios. E o povo, caramba, né? E ao mesmo tempo ele diz assim, não, realmente ele não poderia, né, mentir, né, pela essa conexão mental e tal. Mas, cara, é surpreendente, porque a gente espera que esse plano seja realmente mais trabalhado. E o Paul tem essa, de certa forma, uma esperança, ou não sei, né? Sim. Uma esperança de que assim, não, eu consigo reverter isso aqui, eu consigo, sei lá, salvar esse ser hoje em dia que foi tão importante pra mim no passado, né? Vai de encontro com a ideia de não é porque você sabe o que vai acontecer que você consegue impedir, né? Isso aqui vai acontecer, certeza que vai acontecer. Tudo bem, mas eu tenho força, eu tenho artifícios pra impedir aquilo? Não necessariamente, né? Então, não adianta ele saber, eu vim aqui pra te matar. Talvez ele não tenha como impedir os acontecimentos, né? O desenrolar dos acontecimentos, né? Então ele só tomar cuidado. O máximo que ele pode fazer assim, deixa eu manter esse cara perto de mim, então, né? Mantenha meu inimigo próximo, né? E tem uma coisa também, não, que eles mais gostam, né? Porque assim, se você perceber, o Paul sabe que tem uma armadilha pra ele. Da mesma forma que o pai dele, o Duque Leto, lindo, sabia que tinha uma armadilha em Arrax, ele achava preferível saber que tem essa armadilha e tentar lutar contra ela, do que não saber de nada e ser pego de surpresa. Mas isso é muito doido, né, Pascal? Porque, por exemplo, ele teve a experiência do próprio pai, ele acompanhou de perto e viu que deu merda, e ele vai seguir esse mesmo caminho. E a gente fica naquela... E aí, isso é a presciência de Paul direcionando ele, sabe? A gente sempre fica com essas perguntas. Ou é só a esperança vã daquele menino, né, que se resgatou com esse vislumbre do amigo, né? Ele virou tudo, né? É o menino Paul, é o Quizaz, é o Nadir, então ele meio que tem essa... Faltou só ele chegar Maboy, né? Se falar Maboy, acabou, fudeu. Acabou, ele mesmo. Mas é interessante que ele não previu, né? Assim, no final do capítulo a gente nota que ele não conseguiu ver, ele nunca tinha visto o Duncan. E aí a pergunta é assim, porque quando um não consegue ver o outro, é porque os dois são prescientes, né? Então, tipo, o Paul não pode ver onde está o navegador, nem o navegador pode ver onde está o Paul, porque são dois prescientes. Então a pergunta que o Paul fez pro My Boy, o Hate, é se ele era presciente, porque ele não conseguia ver. Mas também tem uma outra possibilidade. Lembre-se que a conspiração ela está sendo protegida pelo navegador da guilda. Então, assim, ele, como é um navegador, ele estava encobrindo ali todo o rastro do Duncan, da Irola, né? E não vamos longe também, né, Pascoal? Existe também outra pessoa poderosíssima que é citada no capítulo, que é a Madre, que você gosta tanto de dizer esse nome esquisito dela. A Reverenda Madre Gaius Ellen Morrian. Né? Ou seja, da turma que faz parte do conclave, a única pessoa merda é a Irola. Não, e olha só, a Reverenda Madre foi presa, gente. Tava lá escondida. Presa, how convenient, né? Escondidinha, e aí o povo disse, não. Que conveniente, né, bicho? Foi preso, olha, chegou só o navegador, chegou o Duncan do inferno, a Madre foi presa. E olha só, Newton, nessa conversa toda que a gente tá tendo, falando do Duncan, mas tem um personagem que tá ali só na butuca, como a gente fala, só espiando, voyeur. E mordendo o beicinho, viu? Mordendo o beicinho, voyeur. A mulher virgem. Tá quente essa linha ali. A meretriz virgem, a mulher que é uma criança no corpo, mas que já tem aí milhares de mulheres na vida dela. E tá ali observando, e o Paul meio que tá olhando assim pra ela, porque o Paul sabe que ela tá lá, né? E o Paul tá, me ajuda. E ela, me ajuda também, irmão. Tô aguentando, não. Tá difícil. Ela só pode dizer assim, porra, gostoso pra caralho. É um vovô, cara, é um vovô.
E o Paul só assim, como eu precisaria dos conselhos maravilhosos de Alia. E a Alia tá só assim, caralho, o colírio dá capricho, foda-se. O que tu acha desse personagem que, assim, pra mim, eu acho que é um dos personagens que mais, assim, legais do universo do Frank Herbert. Porque pra mim, a Alia consegue ser mais Maravilhosa, cara. perigosa do que o próprio Paul. O que tu acha? Com certeza. A Alia, que ela tu tá acha, Newton? num momento muito peculiar da vida, né? Porque ela tem já uns 12 a 14 anos nesse momento, né? Assim, então é uma pré-adolescente, adolescente. 15 anos, né? aninhos. Então é uma 15 adolescente, aninhos. né? 15 aninhos. 15 aninhos. Vai Então, ter 16. assim, apesar dela ter as memórias de gerações disponíveis para acesso dentro dela, ela tem toda essa descarga hormonal do adolescente nesse momento, né? Então. Ela acabou de sair da sua infância, né, Newton? Sim. Então, assim, ela, Acabou queira ou não de sair queira, da ela. infância. É muito doido isso, né? Como você falou, essa carga hormonal bizarra, né? Cara, a adolescente não enxerga. Não enxerga um palmo na frente deles, né? O hormônio que dita as coisas, né? Então a menina tá maluca ali, né? Como todo adolescente fica nessa E época. ela né? é mais framing do que a Trades. Tá? Tipo Ou seja, assim, né? A gente já sabe como é que a cultura frame é em relação a isso, a questão da sexualidade e tal, né? muito tranquilo, né? Com relação Uhum. a isso, né? Gosto de umas dancinhas à noite, regradas algumas droguinhas e pronto, tá tudo tranquilo. Ninguém vai. Aí é terça-feira numa balada frame. Aí é de boa. Pronto. É bom demais. Mas realmente eu acho a Alia mais perigosa mesmo, em todos os Sim. sentidos. Eu acho ela um personagem até mais legal, mais interessante do que o próprio Paul, porque ela é muita emoção, né? O Paul é muita razão. Quando você for uma criança que, sei lá, com 3, 4, sei lá quanto ela tinha, 4, 5 anos, matou um 3 barão. aninhos. 3 anos, matou um barão, uma facada. Vovô. Então, Vovozinho. Vovô. Ainda diz assim, benção, vô, tome-lhe. Mas vamos então para as nossas considerações finais. Grande Hildon, estamos aqui finalizando mais um episódio muito baita no capítulo, baita de um convidado com o nosso Newton Zeda. Né, mas primeiro vai voltar, hein? Vai voltar, com certeza. Mas a gente vai começar com você. Eu volto. Opa. Primeiro a gente começa com você, Hiro. Primeiramente, vai ser suas considerações finais, mas eu queria saber. Eu queria saber se eu quisesse fazer um outro podcast, e aí eu não estou tendo muitas ideias, quem poderia me ajudar? Você pode entrar em contato com @Radiola Mecânica no Instagram, ou radiolamecânica@gmail.com, ou no Hildon Oliver Art, né, no Instagram, que nós vamos encontrar a sua linguagem, o seu Duncan Idaho perfeito, lindo e gostoso da podosfera. Conta com a gente, conta com a Radiola Mecânica, que a gente consegue identificar a tua voz e, né, editar. Você pode gravar 2, 3 horas, não grava em 4 horas, 5 horas, mas se gravar eu edito também. Nunca vai esquecer essa gravação que a gente fez, nunca. Fala com a gente que o seu podcast vai acontecer, só depende de você e da Radiola Mecânica, estamos aqui para isso. E, cara, minhas considerações finais é um baita de um capítulo, eu gosto demais, assim, como ele começa espalhafatoso, esquisito, e de repente tudo acontecendo ao mesmo tempo. Cara, eu acho que quando eu li esse capítulo, eu tava ali de mão dada com o Stilgar. Eu era o Stilgar naquele cabaré todo, porque eu ficava assim, meu irmão, o que tá acontecendo aqui, meu Senhor Jesus? Tá tudo errado. Vamos pegar a água desse homem, meu Deus, que isso não tá certo, não é de Deus, não. É verdade. Então, assim, é muito legal, cara. Muita informação bacana acontecendo, sabe?
E eu curto demais como esse livro é dinâmico, sabe? Eu curto demais. O Messias de Duna, ele é um livro que ele tem muito em poucas páginas, né, cara? Impressionante. Grande Newton Zeda, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui para participar do DunaCast. É a primeira de muitas, com certeza. Nós vamos querer sua presença. Mas antes de você falar das suas considerações finais, do que você achou mais interessante nesse capítulo, fala um pouquinho no teu canal no YouTube, Papo nas Estrelas, que é sobre ficção científica, tem vídeos excepcionais. O que é que tu gosta de falar lá e o que é que o pessoal pode encontrar? Bom, primeiro eu queria agradecer muito o convite e sempre que vocês chamarem eu apareço, com certeza. Muito, muito obrigado mesmo. E, cara, Papo nas Estrelas eu falo de ficção científica em geral, assim. A princípio eu tô falando, nesse momento eu tô falando bastante de série de televisão, né? Começou como Star Trek, porque eu sou muito fãzão, né, de jornada. E agora eu tô, já de um ano pra cá, eu tô começando a colocar coisas de livros também, fazendo os reviews de livro. E aí eu fiz os 2 primeiros de Duna já. E já gravei, tô editando o terceiro vídeo do terceiro livro. E vou fazer a série Duna inteira. Tô fazendo Asimov, tem Bradbury na agulha já pra lançar. Então, assim, quero falar bastante de ficção científica clássica que... eu acho muito, muito legal, assim. Tem que ter mais gente lendo ficção científica clássica. Eu acho muito bacana. Então o objetivo é esse, a princípio. Eu queria só falar que realmente é importantíssimo o teu canal, porque a gente às vezes carece de informações de bom conteúdo, né? E realmente o Papo nas Estrelas está lá, tem lá o clássico ao novo. Então você vai encontrar várias informações da ficção científica, sci-fi, um gênero que é cada vez mais, e aí eu digo, puxa a sardinha pro filme Duna, que eu acho que o Duna ele vai revolucionar novamente a questão da ficção científica na mídia, né? No marketing em geral, né? Porque conseguiu 6 Oscars, ganhou a maior quantidade de Oscars de 2022 e aí abriu portas para novas produções de ficção científica, porque é um gênero que as pessoas curtem, né? Então acho que precisa ser mais divulgado sempre. Mas tuas considerações finais. Sim, tomara que o pessoal pegue a onda mesmo de Duna agora e comece cada vez mais produções de ficção científica. Acho super, super importante. Mas vamos lá, como o Rildo falou, o capítulo começa super esquisito, né? E esquisito é a palavra que define ficção científica pra mim. Eu gosto de ficção científica quando é esquisito, quando eu falo, nossa, que diabo tá acontecendo aqui, né? Acho que é a coisa mais legal da ficção científica quando você fica cada vez mais curioso pra cutucar aquilo e cavocar pra ver o que sai dali, né? Mas o que mais me chama a atenção nesse capítulo é a quantidade de sementes que são plantadas para desenvolvimento futuro. Eu acho que eu falei nessa conversa nossa, acho que eu falei de umas 2 vezes isso é uma semente que está sendo plantada lá para frente, né? Então, como tem coisas, pequenos detalhezinhos num capítulo, acho que tem o quê? Nem 10 páginas esse capítulo, acho que tem 8 páginas, não sei. Como que consegue plantar tanta coisa num lugar só para dar fruto lá na frente, né? Então, é um capítulo, acho que se beneficia muito numa releitura, né? Você lê o livro, aí depois você volta, quando você chegar nesse capítulo de novo, você vai ver, nossa, olha quanta coisa já estava aqui nesse comecinho, né? Isso é uma coisa que eu gosto muito desse capítulo. É importante. E depois ainda vem ouvir o DunaCast, aí ainda descobre mais coisas ainda que estavam escondidas nesses capítulos, que é o mais importante. Mas, gente, muito obrigado mesmo pela participação de vocês. Encerramos aqui nosso episódio 6 do DunaCast. Grande abraço. Valeu, galera. Até a próxima. Obrigado. Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. radiolamecânica@gmail.com